aprendendo com as adversidades. Quem aqui já passou por algum problema? Pastor Orlando. Orlando levantou a mão assim, pastor, hein? Quem aqui já passou por algum problema? Todos nós, sim ou não? Todos nós. E eu vou te falar mais, Daniel, é quase todo dia, né? Que a gente passa por problemas. Todos nós passamos por problemas. Ninguém aqui é ileso de passar por problema. Isso é algo que vai acontecer conosco todos os dias. E o que a gente sente quando a gente passa por algum problema? Vamos pensar juntos? O que passa na sua mente quando você está diante de alguma adversidade, de alguma situação contrária? Medo? Frustração? Insegurança? Tristeza? Uma sensação de abandono? Talvez Deus não está preocupado comigo, né? Por que Deus não resolve a minha causa se Ele é soberano, se Ele cuida de tudo e com uma palavra Ele resolve todas as coisas? Por que será que está demorando tanto? O que acontece que eu não vejo o meu milagre? O que acontece que eu não passo de fase? A sensação que eu tenho, às vezes quando eu estou passando por alguma adversidade, é que eu estou repetindo de fase. Sabe assim? Quando você faz a quarta série, aí você não passa, aí você fica na quarta série de novo, né? Porque às vezes é essa sensação que vem. E quando a gente é mãe, que o filho da gente passa por problema? Nossa, o coração da gente aperta, não aperta? Porque nem a gente sabe passar por problema, nem a gente quer ver as pessoas próximas com quem amamos, que amamos muito, passando por situações adversas. Quando meu filho passa por problema ou fica doente, a minha sensação é de falar, Senhor, passa para mim. Ah não, deixa ele sem problema. Deixa eu viver essa situação. Deixa eu passar por esse período. Nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos fracassadas. Eu tenho feito uma série de lives. Toda quarta-feira eu tenho ministrado. E essa última série que eu comecei a ministrar fala a respeito da gente ser mãe de meninos, né? E nessa penúltima live eu ministrei sobre isso. Deixe os seus filhos arcarem com as consequências das suas escolhas. E aí eu falando sobre isso e pensando, eu falei, não é fácil não, hein? Difícil deixar os nossos filhos arcarem com as suas escolhas? Sofrerem as frustrações das suas escolhas? Sofrerem os desafios das suas escolhas? Difícil demais. Difícil. Eu me lembro uma vez, meu filho pequenininho, eu tinha falado, eu preciso treinar, e eu sou muito ciente disso. Então, meus filhos passam por um estágio muito, tipo, linha dura lá em casa, os meninos. Porque eu quero treiná-los valentes. E eu sei que não é fácil, mas é necessário. E às vezes é na frustração excessiva e repetitiva que eu vou fazer deles grandes homens, ousados, apaixonados. Então eles ouvem muito não, e pensa, e avalia, e analisa, essas coisas assim. E eu me lembro que o meu filho era pequenininho, ele tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Tia Raquel, eu acho que é dessa fase. Nós éramos diretores da escola na cidade onde a gente pastoreava a igreja. E por muitas vezes eu falei para ele, campeão, o lanche está aqui para os 3. Eu arrumava o lanche da escola, colocava em cima da mesa, para eles levarem para a escola. Lembra que eu estava treinando para eles assumirem as responsabilidades. Eu queria gerar desde pequeno e trabalho isso desde pequeno neles. E aí, Ricardo, eu fiz isso uma vez, 2, 3, 4. Fui cedendo. E por várias vezes eles estavam esquecendo o lanche em cima do balcão. Eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu corrigi a rota 1, 2, várias vezes. Um dia eu falei, não vou pôr. Vou deixar ficar com fome. Mas eu era diretora da escola. Eu tinha acesso à cantina de forma liberada. Meus filhos tinham contato com todo mundo lá. Cheguei lá e proibi a menina da cantina. Falei, hoje você não vai entregar o lanche. Hoje eu quero que eles fiquem com fome no recreio. Aí ficaram com fome, os 3, e chegaram lá em casa muito bravos. Muito bravos. Agora olha para mim. Você acha que no outro dia eles esqueceram? E você acha que foi fácil para mim? Eu estava no mesmo ambiente que eles. Você acha que foi fácil para mim vê-los com fome?
mas eu precisei treiná-los. E às vezes a gente passa por situações que o Senhor também precisa fazer isso com a gente. Porque Ele quer nos mudar de nível. Ele quer nos fazer viver no novo patamar. Ele não quer nos ver na mesmice. Ele quer nos ver vivendo o extraordinário, vivendo o surpreendente, vivendo o sobrenatural. Nós servimos a um Deus que Ele é abundante. Ele não tem o pouco para nós. Ele tem o muito. E Ele não só tem o muito, como Ele quer nos colocar sobre o muito. Mas às vezes a gente precisa passar por algumas situações que no momento a gente não entende. Porque no momento não faz sentido. Que no momento parece tão esquisito e tão estranho. Parece estranho. Parece estranho. Porque é complicado demais a gente ver Deus diante de um problema. É complicado demais a gente olhar para o Rio Grande do Sul e falar: cadê Deus nessa história? Ele é o dono da natureza, por que Ele não dá uma voz de comando para a nuvem? Por que Ele não manda a chuva parar? Porque tem respostas que a gente não vai entender enquanto estamos vivendo, sim ou não? Tem situações que a gente não vai ter resposta enquanto estamos passando por ela. E eu vou te falar muitas delas. Muitas delas. Quando a gente passou por uma situação financeira crítica, por várias vezes eu me vi na sala, no quarto lá onde a gente morava, chorando e falando: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa história? E parece que não tinha fim. 1 ano, 2 anos, quase 3 anos, morando na casa dos meus pais, já casada de favor. Parece que não fazia sentido para mim. Porque enquanto você está passando por uma adversidade, você não consegue ver a luz. Você não consegue ver a saída. Você não consegue ver o destino, o propósito daquilo que o Senhor quer fazer com aquela situação específica. A gente sofre. A gente sofre como mãe. Mas preste atenção. Eu sofri em deixar os meus filhos passarem fome na escola, mas eu sabia que essa atitude acarretaria num crescimento e que esse crescimento seria muito bom para eles, sim ou não? Eu tinha plena convicção disso. Agora, se eu que sou falha, se eu que sou humana sei disso, quanto mais Deus. Sabe o que diz em Jeremias 29:11? Diz assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito. Eu é que sei que planos eu tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor, Ele não olha para a evidência, Ele não ora por aquilo que você está vivendo agora, porque Ele já sabe aonde Ele vai te colocar. Ele já sabe o que Ele sonhou para cada um de nós. Ele já sabe que Ele tem planos incríveis, planos de nos fazer prosperar, plano de nos fazer viver o extraordinário. Porque é da vontade dEle que Ele seja conhecido através de mim. É da vontade dEle que você prospere, para que você chegue lá: e aí, Elismar, nossa, você está bem, né? Pois é, tudo por Deus. Entende? Que não tem mérito, que não tem a ver, quando a gente aponta para aquele que fez e faz todas as coisas. Ele não perde o controle da situação. E às vezes a gente está diante de um problema, a gente está diante de uma adversidade, e essa sensação de abandono tem nos impedido de ver a luz. Tem nos impedido de ver a luz. Tem nos impedido de ver a saída. Mas eu vim aqui dizer para você hoje que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem o plano de todas as coisas. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra construída para construir. E eu falei que Deus, Ele tem um projeto todo da casa, da obra. Não sei se você lembra disso. E que Ele faz tudo em ordem. Ele não colocaria um vaso, por exemplo, na cozinha
Ele não colocaria, por exemplo, um tanque no banheiro, porque não faz sentido. Ele tem a ordem de todas as coisas. Ele sabe como fazer. Ele sabe como realizar todas as coisas. Tudo faz sentido. Mas se você, por exemplo, vai numa obra em construção, faz sentido para você? Não faz, parece. Tá tudo uma desordem, uma bagunça. Não é assim? Se você vai aonde está em construção, parece que aquilo ali não tem sentido nenhum. Você não consegue ver onde vai ser o quarto, onde vai ser o banheiro, onde vai ser, né? Como é que os móveis vão ficar. Você não consegue ver a logística toda, a holística daquilo, você não consegue ver. Mas o Senhor já sabe. Ele já consegue ver o projeto final. Ele já consegue ver o projeto concluído. E eu quero usar a Bíblia para te contar a história de alguém que aprendeu com as adversidades. Eu quero trazer a Bíblia para te contar a história de alguém que nos ensina a ter um olhar correto diante do problema, a ter um olhar assertivo diante da situação. E antes de ler os versículos, eu queria te contextualizar, porque talvez a gente, para encurtar um pouco isso. A Bíblia lá em Gênesis, capítulo 38, relata a história de José. Todos aqui conhecemos a história de José, provavelmente. A maioria das mães relatam e contam essa história para os filhos, né? Quando são crianças. E a gente cresce ouvindo essa história. José, ele foi um menino muito mimado. Ele foi um menino muito paparicado, muito protegido. A palavra de Deus fala que José é filho da velhice de Jacó. E ele era o queridinho, protegidinho, mimadinho. A palavra de Deus conta que José tinha 17 anos. E ele era aquele que era o fofoqueiro, sabe? A palavra de Deus fala que ele ajudava os irmãos, mas contava a má fama para o pai. Então José, ele era um adolescente muito protegido. Ele não sabia, não estava preparado para lidar com nenhuma adversidade, porque ele era aquele guardadinho mesmo, sabe? Muito protegido pelo pai. A palavra de Deus fala que José tinha uma túnica longa que o pai deu para ele, toda colorida, toda bonita, né? E os irmãos não ganharam. Então imagina, José ele cresce nesse cenário de proteção absoluta, de cuidado absoluto, de mimo absoluto, um adolescente imaturo, despreparado, né? De repente José, a pedido do pai, ele vai até uma cidade chamada Siquém, para saber se os irmãos estavam bem, se estava acontecendo tudo certinho e tal. E na hora que os irmãos o avistam de longe, os irmãos planejam matá-lo. Depois mudam de ideia e vende José para os ismaelitas que estavam passando ali perto. Os ismaelitas então levam José para o Egito e vende para Potifar. José então entra na casa de Potifar, que era o rei da guarda de Faraó. Cara muito próspero, muito reconhecido, né? Alguém muito respeitado, Ele entra nessa situação. Mas antes dele ser vendido, eu esqueci de um detalhe, José tem 2 sonhos. Antes dele ser vendido, ele tem 2 sonhos. E ele relata esses sonhos para os irmãos. O primeiro sonho dele é que ele é uma plantação de trigo, né? E ele está no centro e os feixes se prostram diante do feixe dele. O segundo sonho que ele tem é que até a lua, o sol e 11 estrelas se prostram diante da figura dele. Ele relata isso para os irmãos, o que desperta ainda mais a ira e o ciúme. Por que eu estou te contando isso? Porque eu preciso te contextualizar, para te ensinar um princípio. Como eu disse no início, essa história ela nos ensina a lidar com as adversidades. Essa história ela vai nos ensinar a enxergar as adversidades da forma correta. Porque
a tendência, enquanto estamos no problema, é ficar focado somente no problema. Sabe assim, tipo cabresto? Os nossos olhos ficam limitados, assim, como se eu colocasse limite. Enquanto nós estamos passando por alguma adversidade, a gente não consegue ver saída, a gente não consegue ver o horizonte. É como se eu tivesse dado uma folha de papel para você e pintasse o centro de preto, você ficaria firmado os seus olhos somente no pontinho preto. Porque a nossa tendência diante de um problema é focar, é maximizar a proporção da situação com que eu estou passando. Então eu não consigo ver saída, eu não consigo ver probabilidade, eu não consigo ver solução. Não consigo ver solução. E olha só, lá em Gênesis 39, eu queria ler com vocês. Abre para mim 1 e o 2, fazendo favor. José havia sido levado para o Egito, onde o Egito... Lembra que eu te contei o contexto para a gente chegar aqui? José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Vamos ler junto esse pedaço? Fala para mim. O Senhor... Como? Só a primeira frase. Vamos lá comigo? Fala. Agora eu te pergunto, faz sentido? Traído pelos irmãos, vendido para os ismaelitas, experimentou a ira, o ódio, ao ponto dos irmãos desejar sim matá-lo, aniquilá-lo da terra. Faz sentido essa frase? O Senhor estava com José? Um menino de 17 anos, totalmente imaturo, despreparado, desqualificado para viver sozinho, é vendido para uma nação longe, distante, para um povo que não era o povo de Deus, que não conhecia a Deus. E a palavra ainda fala que o Senhor estava com José. Tem hora que você não tem a sensação que muitas coisas não fazem sentido dentro de você? Fala, gente, eu fiz tudo direitinho. Eu dei o dízimo, eu dei a oferta, eu fui para a oração de manhã, sabe, eu oro, eu jejum, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família. Por que eu estou passando por tantas coisas assim? Será que não vem esses questionamentos na sua mente? Não, só eu que sou pecadora. Eu sou tão íntegra. Por que os meus filhos sofrem tanto bullying na escola? Ou por que os meus filhos sofrem tanta decepção amorosa? Eu sou tão, sabe, eu faço, parece tantas coisas corretas. Eu sou tão dedicada. Por quê? Por que o meu esposo não é um comigo? Por que os meus filhos passam por isso? Por que os meus filhos não foram acompanhados diante de um divórcio? Sabe, por que ele não se sentiu acolhido diante de um luto? Tantos questionamentos às vezes acontecem dentro da gente. Parece que não faz sentido aquela frase ali depois de um contexto. Se você ler Gênesis 38, você vai entender o que eu falei. Que foi o contexto que eu trouxe para você. Parece que não faz sentido. Você dedicado na sua empresa, provedor da sua casa, mas o seu filho totalmente despreocupado e não está nem aí. Você começa a se perguntar. Parece que tem coisas que não fazem sentido. Você passando por adversidade, você fala, gente, não, Deus não está comigo no barco. Deus está com a Angélica. Ah, certeza, Deus está com a Thalita, mas comigo? É como se Deus olhasse para mim e tivesse me abandonado. É como se Deus nem olhasse, vamos corrigir então? É como se Deus nem olhasse para mim e tivesse ocupado demais para cuidar dos meus problemas, para cuidar das minhas dores, para cuidar das minhas feridas. Mas aqui no texto ele fala de forma clara, e o Senhor estava com José. Mas se realmente estivesse com José, ele não teria sido levado para longe do pai. Tá
bom, se fosse um menino de 17 anos, bruto, rústico e sistemático, tá tudo certo, né, Jefferson? Saberia lidar com a vida, porque tinha ganhado maturidade para isso. Mas aqui eu estou falando de um menino imaturo. Aqui eu estou falando de uma criança mimada, desprotegida e desqualificada. Aqui eu estou falando de alguém que não tinha habilidade para viver sem pai e sem mãe. Não faz sentido, não faz sentido. Mas a palavra fala que o Senhor estava com José. O Senhor estava... Nós passamos por adversidades. Nós passamos por situações contrárias. Mas em nenhuma delas você está sozinho. Nenhuma delas nós estamos sozinhos. Porque o Senhor, Ele não nos abandona. Porque o Senhor, Ele não nos deixa só. Porque o Senhor, Ele é conosco mesmo quando a gente não entende. Tem uma canção do Thales Roberto que fala isso, mesmo sem entender. Mesmo quando a gente não entende, o Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele é por nós. E eu ainda te falo mais, tem uma historinha que fala assim, ó, que tinha uma pessoa que estava sofrendo muito, muito triste, muito, muito abatida. E ela olhou para trás na areia da praia e ela só viu as pegadas, 2 pegadas somente. Uma pegada, né? A dela, 2 passos. E ela, muito indignada, ela começou a questionar, começou a se indagar, começou a achar muito ruim aquela situação. E ela chegou no momento de criticar o Senhor. Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não se importa comigo? Por que o Senhor não dá moral para mim e tal? E Deus falou no ouvido dela: sabe aquelas pegadas? Elas eram minhas. Porque nesse momento de dor, nesse momento de adversidade, você não teria força para caminhar sozinha. Você estava no meu colo. Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que Ele não te abandonou. Ele não nos abandonou. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é justo. O Senhor, Ele é amoroso. Ele não perdeu o controle do tempo. Ele não perdeu o controle do modo. Ele não perdeu o controle da sua vida. Não precisa, talvez para você está sem sentido, mas para Ele tem todo sentido, porque Ele tem o projeto do todo. Porque Ele ama você incondicionalmente. Porque você é obra-prima. Porque você é a criação mais incrível, mais preciosa, mais poderosa que Ele poderia criar. Mais poderosa que Ele poderia criar. Sabe, às vezes a gente não consegue enxergar Deus, mas Ele está conosco. Ele não desperdiça oportunidades. Ele converte adversidades em bênçãos. Enquanto nós estávamos passando pela nossa crise financeira, eu me deparei muitas e muitas e muitas vezes nesse lugar de murmuração, nesse lugar de questionamento. Muitas vezes eu me deparei nesse lugar de falar: Senhor, não faz sentido. E ainda te falo mais, eu lido com dinheiro desde 7 anos de idade. Eu tenho uma facilidade muito grande, muito. Fui treinada para isso. Então eu eu multiplico dinheiro, eu prospero. Minha pastora que me acompanhava, ela falava: Lidiane, você tem uma unção de prosperidade. Quem anda perto de você, ela vive essa verdade. E de fato, até quando eu estou fazendo pamonha, o povo fala: tira a Lidiane daqui, porque senão a massa não para. Vai multiplicando. Mas não é verdade? É um negócio esquisito. E eu sei disso. Eu tenho facilidade mesmo para lidar com dinheiro. Mas assim, naquela situação que a gente estava vivendo, eu falava: gente, não faz sentido. E hoje eu olho para aquele tempo, hoje eu olho para aquela fase, e eu falo: uau, eu precisava passar. E não era sobre mim, era sobre uma mentalidade que eu precisava estabelecer nos meus valentes. E a escola não estava relacionada propriamente à minha vida, mas a gerações, a famílias que eu estava treinando. Aí tudo faz sentido. Mas enquanto estamos na situação, a gente não vê. A gente não vê.
Preste atenção. Deus usa pressão para gerar poder. Deus usa pressão para gerar autoridade. Deus usa pressão para gerar maturidade. Pressão gera poder. Pressão gera autoridade. Pressão gera maturidade. Eu pedi para o Rodrigo colocar essa borboleta no banner. Mandei mensagem para ele, eu falei, eu queria umas borboletas no banner. Porque eu acho que não tem animal para expressar melhor a dor da pressão do que a borboleta. Não tem. E se nós interferirmos no processo do casulo, o que acontece com ela? Ela não vive. Por quê? Porque o processo foi interferido. Sim ou não? Porque a pressão é o lugar, o casulo é o lugar que Deus traz pressão para fortalecer as asas da borboleta. Ela precisa daquela pressão para voar alto, para viver o desfrute, para viver algo extraordinário, para conhecer lugares incríveis, para viver o extraordinário de Deus. Ela precisa daquele tempo, ela precisa daquela pressão. Lembra? Pressão gera poder, poder de voar. Sabe? Pressão gera autoridade, pressão gera maturidade. Maturidade. Eu sei que aqui nós estamos todos no mesmo barco. Eu sei que se eu perguntar para você, todo mundo vai me falar que está passando por problema. Todo mundo aqui vai falar que está passando por alguma adversidade em específico. Quer seja na agricultura, porque a soja às vezes não reagiu. Ou no clima, no excesso de chuva. Ou nos filhos que não rompem financeiramente. Ou no esposo que está passando por dificuldade de relacionamento. Ou no casamento que não há comunicação perfeita. Eu não sei. E a palavra de Deus diz em João 16:33: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo, porém, tereis tribulações, aflições. Mas ele fala algo poderoso no final: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Porque eu venci. São várias adversidades que nós enfrentamos. Adversidade financeira, adversidade sentimental, adversidade social, talvez no seu nicho de relacionamento, de desrespeito, de mentira, de puxar tapete, sabe? Adversidade ministerial, talvez você não foi honrada pelo seu líder espiritual, pela sua cobertura espiritual. Talvez você participou de uma religião onde você foi abusado por uma autoridade espiritual. Passamos por adversidades. Mas Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu. José enfrenta essa pressão. A palavra de Deus fala que José enfrenta essa pressão. Ele enfrenta a pressão da traição. Da traição. Os irmãos vendem para os ismaelitas. Depois ele enfrenta a pressão da esposa de Potifar. Ele chega na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, a palavra de Deus fala que José era bonito, era belo, de boa aparência. Era de boa aparência. E ali na casa de Potifar, a esposa cria uma situação para tê-lo, para ter um relacionamento com José. Mas ele não se corrompe. Sabe por quê? Escreva essa frase se você puder, ou anote no seu coração. Porque quem tem propósito não aceita qualquer proposta. Vou te falar de novo. Porque quem tem propósito não aceita qualquer proposta. Ali ele estava passando por um processo de maturidade em Deus. Agora já não era mais aquele menininho, sabe? Imaturo.
desprotegido, sozinho. Agora ele estava sendo treinado pelo mestre dos mestres. Agora ele estava sendo discipulado por aquele que tudo faz, que tudo pode. Agora ele estava sendo treinado pelo maior discipulador, pelo maior professor. E por conta dessa mentira da esposa de Potifar, José é colocado na prisão. E na prisão ele é traído pelo copeiro. Porque ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. E fala para o copeiro assim, ó. Quando você chegar lá em Faraó, lembra de mim. O que o copeiro faz? Esquece. Esquece. Mas é tão engraçado que a palavra de Deus depois ela afirma de novo. E Deus era com José. José estava lá na prisão e o versículo fala: e Deus estava num lugar escuro. Sem o pai, sem a mãe, sem os irmãos. E Deus estava com José. Sabe, queridas, a adversidade é tempo de casulo. E casulo parece tudo escuro mesmo. Quando a gente está no casulo, a gente não consegue ver a luz. A adversidade é tempo de não entender muitas coisas. E talvez é um tempo de nem estar tão preocupado com relacionamento horizontal. Eu falo para os meus filhos sempre, eu falo, filha, acima dos relacionamentos horizontais, você precisa ter relacionamento vertical. Porque se você conectar e tiver um relacionamento vertical, os seus relacionamentos horizontais serão bem-sucedidos. Entende isso? O primeiro relacionamento que a gente precisa ter é o vertical. E esse geralmente acontece em tempo de casulo. É na hora que o Senhor nos abraça, é na hora que o Senhor nos acolhe. E diante dessa situação de traição da esposa de Potifar, que José é levado para a prisão, eu consigo ali imaginar o Senhor com ele. Porque a palavra de Deus fala que Deus estava com José. José experimentou da fidelidade, José experimentou do cuidado, José experimentou do zelo, José experimentou desse amor. José tinha a chave, ele ganhou confiança. Ele ganhou a confiança plena, ao ponto dele ter as chaves. Ele experimentou desse cuidado. E agora, por último, eu queria ler com você, em Gênesis, capítulo 41, do 40 ao 42. Para a gente já terminar. O pastor Marco fala que a gente fala, quem está pregando fala que vai terminar durante 3 vezes. Vocês vão contando, tá? Eu falei só a primeira. Não é não? Faltam 2. Gênesis 41, do 40 ao 42. É 41? Vamos lá? Olha só o que acontece. Porque o tempo de casulo, fala comigo, fala, o tempo de casulo tem data para acabar. Fala para o colega, para a pessoa que está do seu lado, fala, o tempo de casulo tem data para acabar. Você entende essa verdade? O tempo de casulo tem data para acabar. O tempo de casulo tem data para acabar. Não perde a oportunidade, não. Fala amém aí onde você está. Chegou, né? Chegou o momento de José ser colocado aonde aquele sonho tinha trazido para ele. Tinha falado, tinha determinado. Olha só o que está escrito em Gênesis 41, do 40 a 42. José interpreta o sonho de Faraó. E aí entra nesse versículo. Você terá o comando do meu palácio. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Poder. Vamos lá? Você vai entender. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Você
É NTLH que eu estou lendo? Você está encarregado da minha casa, e todo o meu povo acatará suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Poder. Lembra que pressão gera autoridade, pressão gera poder, pressão gera maturidade, honra e poder. Quer ver onde que vai encaixar isso aqui? E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Fala comigo, honra. No passado nós falamos do poder. Fala comigo, honra. Honra. E o 42 e último: em seguida o faraó tirou o anel do dedo. Anel representa autoridade. Poder, honra e autoridade. Poder, maturidade e autoridade. Em seguida, Faraó tirou do dedo o anel oficial e o colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino, que fala de identidade, roupa, e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Querido, o tempo de casulo tem tempo de acabar. Tem tempo de acabar. A história que Deus tem para você não é essa que você está vivendo. A história que Deus tem para nós é uma história de prosperidade, de bênção, de abundância. A história que Deus tem para nós é uma história de reconhecimento, porque nós precisamos revelar quem Ele é aqui na terra. As pessoas têm que olhar para nós e vai falar: aquela ali é filha de um Deus poderoso, é filha de um Deus amoroso, é filha de um Deus surpreendente. Aquele ali é filho, porque ele revela a luz, porque ele revela a vida, porque ele revela a prosperidade de Deus aqui na terra. O que Deus tem para nós é revelá-lo na íntegra, que tudo em nós expresse quem Ele é. Mas eu preciso viver um tempo de casulo, porque senão eu vou ser aquela menina imatura, percebe? Aquela adolescente imatura. Vamos voltar para a história de José? Aquele adolescente imaturo, desqualificado e despreparado. José precisou do tempo de casulo para gerar maturidade. Ele precisou do tempo de pressão para sair dessa imaturidade, dessa adolescência protegida, mimada demais, para virar o grande chefe do Egito. Abaixo somente do rei Faraó. Deus o colocou em lugar alto. Deus deu para ele poder. Deus deu para ele honra. Deus deu para ele maturidade ou autoridade. E é isso que Deus tem para nós. Eu sei que você está passando por problema, eu sei que você está passando por adversidade, mas não tem a ver com o outro, tem a ver com um propósito, tem a ver com o lugar onde Deus quer levar você, tem a ver com o destino que Deus separou para a sua vida. E eu sei que em muitas situações a gente não vai entender, sabe, mas se eu olho para Cristo, eu paro de tentar achar culpados. E aqui eu queria chamar a banda. Eu paro de ficar murmurando, eu paro de ficar criticando, eu paro de achar culpados. Quando eu estava orando ontem, para finalizar essa palavra, o Senhor me trouxe, não era esse final que eu tinha pensado, mas Ele trouxe no meu coração, que é noite de perdão. O Senhor, Ele quer nos levar para novos níveis. O Senhor, Ele tem um destino para nós. O Senhor, Ele quer nos levar para novos lugares. Mas para Ele nos levar para novos lugares, eu preciso liberar pessoas. Eu sei que tem gente aqui que carrega consigo muitas mágoas. Eu sei que tem gente aqui que carrega consigo muitas feridas. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa muito preciosa. E ela compartilhou comigo, ela falou: pastora, meus filhos são muito chateados com uma autoridade espiritual. Nós passamos por um problema de separação, um problema de divórcio, e foi tão conturbado, e o pastor não nos apoiou, o pastor não nos acolheu, o pastor não nos abraçou.
E eles passaram por essa pressão sozinhos. E até hoje eles têm essa mágoa consigo. E eles não frutificam, e eles não fluem, e eles não rompem em muitas situações por causa disso. E aí na conversa ela falou que eles foram acompanhados por um outro pastor, mas a mágoa era porque o pastor presidente, o pastor deles, não tinha acompanhado a causa. E eu fui para casa pensando, na hora eu conversei com ela, a gente conversou um tempo, e eu fui pensando, eu falei, gente, o tanto que o diabo cega a gente, e o tanto que a gente tem perdido o melhor dessa terra, porque a gente quer achar culpado. E se você procurar, você vai achar. Se você procurar, você vai achar. Mas não tem a ver com o outro, tem a ver com onde Deus quer levar você. Não tem a ver com o nosso parente que, e vendeu a nossa soja, enfim, a gente passou por uma situação contrária. Não tem a ver, tem a ver com o preparo que Deus estava fazendo comigo e com meu esposo, para a gente aprender a lidar financeiramente com o que Ele nos daria depois. Mas às vezes o diabo coloca para nós só o ponto. Ele coloca para nós e maximiza o problema, tentando achar culpado para nos colocar nesse lamaçal. Porque ele não quer nos ver romper. Eu queria que agora você ficasse em pé. É tempo de perdão. Quando o Senhor estava na cruz, o Senhor, Ele foi traído. O Senhor, Ele foi rejeitado. O Senhor, Ele foi humilhado. E lá na cruz, ali com seus braços abertos para ser crucificado, Ele fala uma frase tão poderosa. E Ele fala: Pai, perdoa. Pai, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Deus tem uma história tão incrível para nós. Mas é tempo de nós liberarmos as pessoas, ou aqueles que você acha que te atrapalhou, que te atrapalharam até aqui. É tempo de você ir avante, é tempo de você conseguir, é tempo de você fluir, é tempo de você viver o propósito. É tempo de você viver o propósito. Sabe, não queira entender o que você está passando. Só perceba que tem a ver com você e aonde Deus quer te levar.